Quilômetro 9.500. Chegamos em Florianópolis. Considerado uma das cidades mais empreendedoras do país, ganhou a fama de Ilha do Silício justamente por fomentar o desenvolvimento tecnológico e o crescimento no mundo dos negócios. Mas essa conquista não veio à toa e nem da noite para o dia. O ponto de partida para que isso acontecesse começou há mais de 30 anos, com investimento em tecnologia, quando houve a implantação da Universidade Federal de Santa Catarina, que hoje é referência no Brasil. Hoje nós estamos num hub de inovação e tecnologia em Florianópolis e viemos conhecer a Corale e a Bidverse, que são iniciativas que trabalham pela diversidade, inclusão e capacitação profissional. Tatiana, quais são os principais desafios e ações da Bidverse e da Corale para conquistar esse lugar no mercado de trabalho? A gente está vendo o mercado em expansão nessa questão da geração de emprego, geração de oportunidades para as pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí entra a Corale com uma força muito forte, capacitando as meninas para este mercado. E também apoiando as empresas em todo o conhecimento, em tudo que eles precisam para incluir muito bem, e com bastante acolhimento essas meninas. E vocês sentem que os sistemas de equidade dentro das empresas estão ganhando cada vez mais maturidade? Estão ganhando mais maturidade, as empresas estão crescendo com relação a isso, estão vendo a importância também de se trabalhar o ESG e todas os ODS, que a gente trabalha, então equidade de gênero, geração de oportunidades, crescimento econômico. Redução das desigualdades. Redução das desigualdades, então tudo isso as empresas estão cada vez mais evoluindo e ganhando maturidade nisso. E aí a gente precisa levar as pessoas capacitadas para este mercado, que já está também se capacitando para essa inclusão. Daqui seguimos para a Panvision, uma iniciativa dedicada ao fomento da cultura e profissionalização do segmento audiovisual. Marília, você já tem uma atuação de quase 30 anos, nascer em Santa Catarina e tem um reconhecimento a nível América Latina. Quando vocês entenderam a importância de se desenvolver de forma sustentável e também aplicar a agenda ESG? Quando a gente fez um projeto piloto em 2021 do selo Ecovision, e a gente trabalhou diretamente com o planejamento das obras audiovisuais, a gente viu que as práticas já existiam, muitas que não eram reconhecidas pelos próprios produtores como sustentáveis. E isso a gente também vê como reflexo na Panvision. A gente trabalhou agora muito mais a questão de governança para ter indicativos e para estarmos aí junto nessa jornada ESG. Bacana. E hoje quais são os principais projetos que vocês atuam? A gente atua principalmente com o FAM, Florianópolis Audiovisual Mercosul, um festival internacional que está aí com seu prestígio latino-americano, com 8 mostras competitivas. A gente vai desde o curta-metragem, que às vezes é de estreante, às vezes são de pessoas com mais já carreira, mas vai para um videoclipe, vai para uma mostra infanto-juvenil, que trabalha junto com as escolas. Então, uma formação de público, uma formação de gerações, junto com uma formação profissional, com o mercado de coprodução, porque a gente tem que sempre entender essa junção que é a cooperação entre os países e os produtores. E aí a gente vai continuando com outros projetos como o Circuito Fã de Cinema, que faz itinerância e trabalha muito com o fortalecimento dos produtores locais. A gente vai passar para o Fala São Chico, que é o festival latino-americano para documentário, que reúne história e cinema juntos para trabalhar socioambientalmente também a região e trabalhando com essa força de sustentabilidade para a sociedade de lá. Então, a gente vai trabalhar muitos aspectos ali de fortalecimento na educação, na profissionalização e também no direito ao acesso ao cinema e à cultura. E antes de deixarmos a ilha, conhecemos a Floripa Amanhã, uma iniciativa que atua em prol do desenvolvimento de uma cidade cada vez mais sustentável. Jaime, quais são os principais desafios e ações para tornar Florianópolis cada vez mais sustentável? Bem, o primeiro desafio, dentro dos princípios que Floripa Amanhã prega, é o compartilhamento da gestão pública com a sociedade civil e o poder público. Com esse compartilhamento, nós pretendemos enfrentar
o nosso saneamento básico, que é um problema sério ainda para Florianópolis, a mobilidade urbana, que também nos atrapalha muito no desenvolvimento da cidade, e a área ambiental, porque possuímos uma natureza riquíssima e que merece ser preservada. Nós procuramos engajar, e esse foi o espírito da criação de Floripa Amanhã, engajar esse compartilhamento para que a coprodução dos benefícios para a cidade se dê entre poder público e sociedade devidamente organizada. Daqui seguimos para Itajaí e Penha para falarmos sobre conservação oceânica, conscientização e inovação. Pessoal, hoje nós estamos em Itajaí e infelizmente nós nos deparamos com cenas como essas. Tartarugas cada vez mais ameaçadas de extinção devido à pesca ilegal. Marcelo, como nasceu o Instituto Anjos do Mar? O Anjos do Mar nasceu como um grupo de voluntários que tinha interesse em salvar vidas e proteger os oceanos, vidas humanas e vidas de animais marinhos. Esse tipo de evento é o exemplo clássico de interação com pesca ilegal. A nossa região ela sofre não só aqui em Santa Catarina, mas no litoral brasileiro, muita predação de estoque pesqueiro através da pesca ilegal e isso tem impactado diretamente na mortalidade de espécies ameaçadas. Então, entender essa dinâmica da mortalidade das espécies ameaçadas na interface com a pesca ilegal é um dos objetos de pesquisa que o Instituto está trabalhando hoje. São quantas tartarugas como essa encontradas por ano? Na região, entre 850 e 900 tartarugas aqui na nossa região, no nosso município. Mas no estado de Santa Catarina são entre 5.500 a 7.000 tartarugas mortas todos os anos. Isso é insustentável. Agora vocês estão aqui no município de Penha, Santa Catarina, num cultivo de algas. A gente está aqui na Algatec. Essas são as nossas algas Capaficus alvarez, onde a gente está produzindo desde 2022 e estamos fazendo todo o desenvolvimento da tecnologia de cultivo, automação e tudo mais para conseguir transformar essa cultura numa cultura de escala para poder atender a demanda nacional e global que existe para esse tipo de insumo. Quais são os principais benefícios de se cultivar e comercializar as algas? Hoje as algas elas estão sendo utilizadas para algumas finalidades, né? A principal delas no Brasil tem sido a de biofertilizantes, bioinsumos. Mas a gente tem trabalhado também, essas algas são principalmente produzidas mundo afora para a produção de carragena, né? Que é o polissacarídeo que tem dentro delas. Isso é usado hoje no Brasil, estamos falando aí de 50 containers por mês sendo trazidos de Indonésia, Filipinas, Malásia, e não tem nenhum produtor fazendo em escala esse negócio aqui no Brasil. Então a gente vai conseguir fazer isso para biofertilizante e nosso olhar de longo prazo é para a produção de carragena nacional, da nossa produção, da nossa alga aqui. Lucas, qual o papel das macroalgas quando nós falamos sobre a acidificação dos oceanos? Os oceanos estão acidificando pela questão do carbono que está sendo emitido pela ação antrópica. E as macroalgas, elas usam esse carbono para alimentação, para a sua formação de matéria. Elas crescem com base no carbono fixado. Cada tonelada de alga fixa 140 quilos de carbono. Então assim, a gente vai ter no futuro um crédito de carbono bem interessante dentro da nossa produção. E quando a gente retira essa acidificação, a gente está melhorando a qualidade de água para os corais, a gente está melhorando a qualidade de água para toda a vida marinha, que é muito sensível a alterações desse parâmetro. Já em terras paranaenses, conhecemos duas iniciativas em Maringá. A Casa Volpe nasceu do propósito de gerar valor na economia verde, reciclando a madeira nobre oriunda de demolições de casas como essas. Acreditamos que assim nós estamos substituindo madeira nova serrada por madeira nobre velha que estamos colocando novamente no mercado.
Bem-vindos à Biolist. Somos uma consultoria e assessoria em sustentabilidade e ESG. Buscamos promover relações conscientes entre pessoas, meio ambiente, para a construção de negócios de impacto. Mais algumas horas de estrada e chegamos em Curitiba. E de cara já participamos de um evento sobre inovação e ESG com a Action Labs. Paulo, quais são as principais tendências da IA nos próximos meses associadas à geração de oportunidades? Legal. Algumas das grandes tendências da inteligência artificial nos próximos meses são a disseminação das capacidades de inteligência artificial para gestores de expertises muito diferentes, não só especialistas em TI. Então, as plataformas de criação de agentes ou copilotos já permitem que você, sem nenhuma habilidade de programação, consiga criar assistentes que vão te ajudar em tarefas repetitivas ou tarefas que têm um contexto muito específico de uso. Isso vai colocar o poder da inteligência artificial na mão de muita gente dentro de empresas de muitos setores. Essa é uma grande tendência que já está em andamento. Com relação ao mercado de trabalho e aos gaps de oportunidades que a gente pode ter, acho que a gente tem várias camadas de desafios para encarar e de boas oportunidades de trabalho para as pessoas. Bom, e quando nós falamos de política, a construção de narrativas duvidosas sempre acompanhou, diversos candidatos. Então, com a inteligência artificial, isso pode amplificar de uma forma ainda maior, e talvez envolver os eleitores de uma forma ainda mais distante do propósito de mudança daquela cidade, daquela região e também da sociedade como um todo. Claro, porque imagine o seguinte cenário. A inteligência artificial tem capacidade de produzir tanto conteúdo tão rápido que você pode daqui a pouco ter 80%, 90% do conteúdo sendo produzido por não humanos. Isso traz grandes implicações em todo o processo de persuasão e de convencimento de uma campanha eleitoral. No entanto, você tem também uma oportunidade incrível que é para gestores que tenham um plano de trabalho consistente, um plano de comunicação coerente, alimentarem essas plataformas com informações que vão servir para estreitar o relacionamento com o cidadão. Pesquisa, levantamento de informações factíveis, Exato, o andamento dos projetos que foram prometidos durante a campanha, Então é uma grande oportunidade também. Hoje é dia de conhecer o Sustentalks. No dia seguinte, trocamos uma ideia com a Natasha Schmidt da Sustentalks. Mas, Natasha, hoje é dia de nós invertermos as cadeiras. Verdade. O que é ESG para você? ESG é uma nova fronteira de negócio para o Brasil, oportunidade de negócio com mais ética, com impacto social, com impacto ambiental positivo. Para o Brasil, é uma nova fronteira de desenvolvimento. E antes de partirmos, conhecemos um projeto incrível, o Pequeno Cotolengo. Bom, hoje nós estamos num lugar muito especial. Diogo, conta para nós o que é o Pequeno Cotolengo. O Pequeno Cotolengo é uma organização sem fins lucrativos que atende na área da saúde, educação e assistência social, ofertando hoje mais de 400 mil atendimentos por ano. E quando nós falamos dos aspectos da governança, quem são vocês da porta para dentro como organização? Nos últimos 2 anos, nós ressignificamos a nossa cadeia de valor, elaboramos a nossa matriz de materialidade e hoje tentamos atender as necessidades e expectativas dos nossos stakeholders sob a ótica do ESG. Ações e programas de planejamento urbano voltados ao crescimento socioeconômico e à área de sustentabilidade ambiental fizeram de Curitiba a cidade mais inteligente do mundo, segundo o World Smart City Awards, prêmio concedido pela FIRA Barcelona, na Espanha. A honraria é considerada uma das principais nas áreas de inovação e cidades inteligentes. Nessa semana, pudemos falar sobre inovação, cidades mais sustentáveis e inteligentes, economia circular, conservação oceânica, fomento da cultura e valorização do ser humano. Se liga no nosso diário de bordo e acompanhe o nosso mapa de iniciativas em jornadaesg.com.